Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ouvir um pouco a palavra viva. Mateus 27:50 diz que de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. Por que Jesus morreu na cruz? Quando que em Gálatas 3:13 está escrito: maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Jesus foi a única pessoa que podia fazer por mim e por você. Ninguém podia fazer o que Jesus fez, porque ele, sendo um homem puro, perfeito, ele não tinha pecado. Ele era o único que podia pagar o nosso preço, né? Então, por causa da desobediência de nossos primeiros pais, Adão, ele nos transmitiu a culpa e é por isso que temos a natureza pecaminosa. Eu adquiri morte por causa do pecado, né? Então, foi herdado, né? Eu peco porque eu sou pecadora, não é verdade? Então, Jesus Cristo veio para aniquilar de uma vez, para perdoar, para apagar uma culpa que eu tinha, né? Que você tinha. Jesus, ele assumiu a culpa de toda a humanidade. No Antigo Testamento, quando alguém pecava, levava um animal perfeito, sem alejo ou doença alguma, para ser oferecida como sacrifício no lugar da pessoa. Jesus, o Cordeiro de Deus, puro, santo, perfeito, justo, fez um único sacrifício por toda a humanidade, não havendo necessidade de outro sacrifício, porque o dele foi perfeito. Mas Jesus teve culpa? Que culpa ele teve para sofrer uma morte tão trágica? Ele não teve nenhuma culpa. Foi uma decisão dele, né? Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus, sendo Deus, ele não podia morrer. Por isso que ele se fez carne. Ele veio como homem, não é? Então, ele tomou sobre si a nossa culpa, a nossa dor, o nosso sofrimento, né? E hoje nós somos livres por causa da decisão de Jesus. Em Romanos, né? Romanos capítulo 5, versículo 12, diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, no caso Adão, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Vamos ver aqui no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18, e de 28 a 30. Jesus, né, ele se deu para depois retomar a vida dele, louvado seja Deus. Olha só, ele diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. E ainda em Hebreus capítulo 9, versículos 24 a 28. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote. De ano em ano ele entra no santo lugar com sangue alheio,
De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Glória a ti, meu Pai. Aleluia, glória a ti, meu Pai. Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Aleluia! O véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. Não há mais impedimento algum de eu e você cheguemos ao trono da graça diante de Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia, aleluia. Tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome recebereis, se você crê. Aleluia. Graças a Deus. Deus te abençoe.